Então, está gravando. Sejam bem-vindos à nossa 7ª reunião desse grupo de estudo. Hoje a gente vai tratar do robô ultrassônico e todo começo de reunião a gente troca figurinha, o que está fazendo, o que deixou de fazer, o que deu certo, o que não deu. Eu hoje trabalhei com o terceiro C, display 8x8, trabalhei as duas aulas lá da robótica, não deu tempo de trabalhar os desenhos deles. Não deu tempo só de fazer a mensagem e o coração pulsando. Então, na próxima semana, eu vou com eles lá para a gente fazer, no laboratório, para a gente fazer os desenhos deles, né? Mas tudo certinho, poucos jumpers, né? 5 jumpers. E protoboard, eu usei o protoboard e o Arduino e o display 8x8. Então é facinho de montar, código também bem tranquilo, não tem nada do outro mundo. Então foi bem tranquilo. E vocês, estão fazendo o quê? Ninguém? Eu tô terminando o módulo 1 ainda, professor, no segundo ano. Mexendo lá nos No LEDs. semáforo, com pedestre, aquelas... Aqueles 30 semáforos que tem lá. Então. Eu tô terminando o módulo 1 aí, agora que vai entrar no 2, né? Uhum. Mas estão pegando bem. Até eu tô aprendendo bastante também. O Mark falou que tentou, ele ligou 2 matrizes de LED 8x8, aí eles sofreram, alguns conseguiram. O Rotate lá, né, o Scroll, funciona bem legalzinho com com as duas matrizes. As imagens para mandar, tem jeito, né? O primeiro número ali da função, 0 é a matriz 1, 1 é a matriz 2, dá para endereçar para a matriz. Nunca fiz, mas que tem jeito, tem. Mais alguém contribuir? Não? Então vamos para a nossa reunião. Opa, pulei. Volta. Então, uma agenda nossa hoje, acolhimento 8 minutos, fundamentando a prática 10 minutos, por dentro da aula 15 minutos, em ação 40, queremos te ouvir 5 e para concluir 2 minutos. Então, essa é a programação da nossa reunião. O compartilhamento ali vai ser menor, porque a gente não vai montar, né? Se vocês tiverem com o kit aí e quiser montar, beleza. Alguém trouxe do chassi 2WD ultrassônico, o L298. Então a gente vai só mostrar os códigos, né? Então aí é rápido, então vai sobrar um tempinho para a gente mexer com IA, que a gente não mexeu na reunião passada. A gente vai brincar um pouquinho com inteligência artificial e é bem legal. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de brincar com robótica. Então, velho slide nosso, né? Lembre-se de ligar a câmera para registrar sua presença, sua participação será confirmada dessa forma. Então, nós já estamos mais do que conscientes disso. O calendário nosso, nós estamos aqui na semana do dia 31 de março até 4 de abril, então faltam 3 semanas para a gente terminar a nosso grupo de estudo. Aí depois vem a jornada 2, né? Compartilhamento, então, vai se dar, como a gente pode ver aqui no cronograma, no episódio 8, né? Revisão e compartilhamento, semana que vem. No episódio 9, softwares e outras ferramentas. E o episódio 10, compartilhamento e feedback. Então, quem quiser compartilhar agora, na semana que vem, a Andresa já se prontificou.
mais um ou dois dá para fazer. Se quiser também todo mundo ficar lá para a última reunião, não tem problema, nós estamos aqui com 9, 10, 10 menos o 9, menos a Andresa, 8, então dá o tempo aí de ter uns 7, 8 minutos para cada um, não é tão sacrificante assim, né? O duro é falar em 3 minutos, né? A gente que é professor, se fala, não, 3 minutos é muita coisa para eu falar. Aí você vai falar, deu 15 e você não terminou ainda, né? Quer falar mais, quer falar mais. Então, se ninguém quiser se prontificar, não tem problema. Fala, Mariane. Não, só passei aqui para despedir da turma, dizendo que eu estou tentando trocar. Foi um prazer fazer o curso com vocês, mas por causa de horário, eu estou tendo que sair dessa turma e indo para a turma da tarde. Tá bom? Então, até o semestre que vem, se Deus quiser. Até o próximo. Tchau, tchau para vocês. Tchau. Obrigado, Mariane. Nada, tchau, tchau. Ok, pessoal? Então, se quiser, é só mandar lá uma mensagem lá no WhatsApp ou até no Classroom. Joinha? Vou passar esse link do quiz do acolhimento para vocês, mas não funcionou à tarde. Quer dizer, funcionou para uns, não funcionou para outros. Então, eu vou tentar passar para vocês. Tentem entrar. Se não conseguirem, pelo menos um conseguir, aí a gente compartilha a tela dele e usamos a tela dele. Então, tentem entrar aí desse link. Eu tentei agora há pouco, não consegui. Vamos ver se agora eu consigo. Consegui. Está escrito, você não pode acessar esse jogo. À tarde eu consegui, agora eu não consegui. Vou tentar de novo. Não, também. Alguém conseguiu? O meu pareceu, não pode participar do jogo. Esse aí que nós não estamos conseguindo. Alguém isso? Conseguiu? É isso, você não pode. O meu não dá. Alguém conseguiu, pessoal? O meu tá, você não pode acessar esse jogo. Mas então, também não. Ixi. Eu vou tentar de novo. Você não pode acessar este jogo. Não, de cara já apareceu, você não pode acessar. O meu, ele pede um código, professor. Uhum. De vez em quando ele pede um código, outra vez ele fala que não pode acessar. Então, vamos deixar para lá, se ninguém conseguiu. É uma pena, mas vamos ver se semana que vem... Professor? Eu peço pra... Oi? O meu, ele pede um código. Aí eu não consegue. Então vamos continuar. Esse aí é um quiz que vai falar do HCSR04, que é o nosso sensor ultrassônico. Então, tudo sobre ele, assim, né? Qual é o pino que envia, qual é o pino que recebe, na onde ele é utilizado. Então, a gente vai ver tudo isso durante a nossa reunião. Então, vamos continuar. E semana que vem, eu tenho, segunda-feira, reunião lá com os tutores. Aí eu peço para eles refazer esse link, daí eu posto lá no WhatsApp, e aí quem quiser fazer, faz tranquilo lá. Lembrando, atividade avaliativa entrega dia 4/4, e atividade avaliativa 2, dia 11/4. Hoje a gente não precisa, porque acabou nossas atividades para fazer o portfólio na reunião passada, ok? Então, hoje não tem que fazer, é só terminar de preencher e postar no dia 4/4, no máximo. E clicar no entregar, né, pessoal? Então, altera o que tem que alterar
depois clicou em entregar, eu vou corrigir e devolvo para vocês. Daí vocês podem alterar novamente. Enquanto tiver entregue, vocês não conseguem alterar. Beleza? Objetivos da nossa reunião: compreender o uso do sensor de distância HC SR04, né, o sensor ultrassônico, desenvolver um protótipo de robô ultrassônico, programar o robô utilizando o sensor de distância ultrassônico HC SR04. Aí está errado. Para reconhecer os obstáculos em determinadas distâncias e desviá-los. É isso que a gente vai fazer hoje, trabalhar com essa aula 10. Falar um pouquinho do robô limpador, né? O robô faxineira. O robô ultrassônico detecta e desvia os objetos calculando sua distância através do seu sensor. Na atualidade, temos muitos modelos de robôs utilizando o sensor ultrassônico para executar ações simples, tanto em indústrias, empresas, como também nas residências. Por exemplo, os aspiradores de pó que funcionam sozinhos, além de limpar as sujeiras e o pó desviam de obstáculos. E aí eu pergunto para vocês, né? Eu tenho aqui um robô aspirador, mas o meu é o Xing Ling lá, bem sem vergonha mesmo. Então ele não tem sensor, ele tem um braço de cada lado, um ressalto, né? Que a hora que ele bate no móvel, ele muda a trajetória. Não tem sensores. E vocês, tem algum aí mais chique? Aqueles que lava, passa, cozinha ou não? Não? Bem que eu queria. Tinha uma cursista hoje à tarde que falou que o dela é chique. Tem dispenser de água já passa, ele aspira, passa pano e limpa o pano. Então tem um dispenser de água limpa, um dispenser por água suja, mapeia o ambiente, né? Tem a casinha que ele vai quando está para carregar, se autocarrega. Nossa, eu falei, esse eu nunca vi, não. Esse faz parte, então, dos meus objetos de desejo, né? Não sei quanto custa, mas a esses tem sensores. Agora o meu não tem, meu coitadinho ali é só bate e volta, né? O carrinho de bate e volta. Joia? Já viram funcionando esses chiques ou não? Não, nunca tiveram. Dê uma olhada, você vai na loja e fala, deixa eu dar uma olhada aí. Aí você põe, vou pensar. E sai de lá, né? Pelo menos você viu funcionar. Então, vamos para o nosso Fundamentando a Prática. Nós temos a primeira imagem ali do HC SR04, que funciona emitindo ondas sonoras de frequências ultrassônicas, né? Maior que o som que a gente escuta. E essas, ao se deparar com objetos, são refletidas na direção do sensor. A distância entre o sensor e o objeto que refletiu a onda é calculada com base no tempo, entre o envio e leitura de retorno. Então, usa... o Ailton falou que não faz parte da realidade econômica dele. Da minha também não. Então, usa a velocidade média, né, do ar, do som no ar. A gente sabe que não é 340, né, certinho, porque dependendo da temperatura e da altitude que a gente está, muda um pouquinho, 343, 344, 341, mas para cálculos, a gente usa a base de 340 metros por segundo. Quem manda o pulso é o pino trig, quem recebe o pulso é o pino eco. Ok? Então, ali nós temos dois transdutores, né? Dois alto-falantinhos, que um emite vibra, emite a onda, e o outro recebe, e com a vibração que ele recebe, ele consegue detectar o tempo, converte em centímetros utilizando a biblioteca que nós utilizamos. Ok? Então, essa biblioteca que a gente vai trabalhar, né, com ele, é bem
bem tranquila, e ela quebra muito galho. Imaginou se a gente tivesse que fazer na unha, né? Mandei o pulso, recebi o pulso. Quanto tempo durou? Faz a conversão utilizando 340 metros por segundo. Quantos centímetros deu? Então, daria um pouquinho de trabalho. Não seria impossível da gente fazer, a gente faria. Mas daria bastante trabalho para a gente fazer esses cálculos, coisa que ele faz e nos fornece instantaneamente. Além do sensor ultrassônico, a gente vai usar o kit, né, o chassi 2WD, que a gente quem deu aula ano passado, já utilizou, que os alunos gostam bastante, e que em alguns projetos nos faz passar um pouquinho de raiva, né? Você pega lá a escala comunicação por RF mesmo, eu só passei raiva com aquele modelinho do kit de 2021, RF 433, não consegui fazer funcionar. Com o NL... esqueci o nome do outro transmissor RF lá, com aquele outro eu consegui, aquele que tem a anteninha. Peguei no kit de 2023. Mas o do kit de 2021 não consegui, não. Sofri bastante, não consegui. Mas ele é bem tranquilo, né? O kit, o chassi 2WD. Vocês desmontaram o chassi também ou está montado? O de vocês que vocês usaram? Como é que está o chassi de vocês lá? Está desmontado ou montado? O meu está montado, só que não conseguimos fazer funcional ano passado. Eu deixo montado. Sim. E o senhor, Valério? O meu, eu monto e desmonto, mas funcionou. Tá. A recomendação que eu posso dar para vocês, não desmontem, tá? Deixem, lógico, pode tirar o Arduino, o L298, os jumpers, tudo, mas não desmonte a roda aí, os motorzinhos, porque essa rodinha aí, ela dá uma laceadinha se a gente ficar pondo e tirando. Daí, quando ele vai andar, a roda sai correndo do lado do carrinho, tá? Então, não desmontando, tem a chance de ela parar mais presa no lugar, além da perdição de parafuso e porca, né? Se você tira tudo, sabe que vai parar, sabe-se lá onde. Então, recomendo, tira tudo, né? Tira os outros componentes, mas deixa o chassizinho montado, uma que é mais fácil de guardar, né? Você está ali vendo todos, e não tem o trabalho de montar novamente e não fica bambo as coisas. Esses fios que vêm também no motorzinho quando soldados, também são bem melindrosos, né? Se você der um puxãozinho mais forte, ele sai fora. Então, tem que soldar de novo. Então, o jeito mais fácil é deixar os bichinhos montados para não sofrer muito. Joinha? Beleza? Vamos, então, ver a aula 10, robótica, módulo 2, robótica educacional, que trata do robô ultrassônico. Então, essa aula objetiva a construção e programação de um robô autônomo que utiliza um sensor ultrassônico para desviar de obstáculos. Ele apresenta uma introdução sobre o uso de robôs, define os objetivos da aula e destaca competências da BNCC e habilidades do século XXI a serem desenvolvidas, como pensamento crítico e resolução de problemas. A aula inclui uma lista de componentes necessários, instruções para a montagem e programação do robô com Arduino, além de explicações sobre o funcionamento do código. Também conta com um vídeo tutorial para auxiliar no aprendizado. Então, lá nas aulas Paraná, a gente tem o material, né, que é no PDF, temos os slides da aula, temos o arquivo hino com o código e tem o vídeo para mostrar como é que monta, tá? Então, está bem completo lá. Falando em recomposição de aprendizagem, foi selecionados 3 descritores de matemática que podem ser associados ao sensor ultrassônico. Então, o 5N11, reconhecer a unidade de medida ou instrumento mais apropriado
para medições de comprimento, área, massa, tempo, capacidade ou temperatura. O 5M12, estimar, inferir medida de comprimento, capacidade ou massa de objetos utilizando unidades de medida, convencionais ou não, medir comprimento, capacidade ou massa de objetos. Eu acho que esses daí são do ensino fundamental, porque eu nunca vi essa nomenclatura aí. Já para o ensino médio, o descritor mais adequado é o D13, resolver problema envolvendo a área total e o volume de um sólido, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera. Esse descritor está relacionado ao conceito de medidas espaciais, que inclui a análise de grandezas físicas, como a distância medida pelo sensor ultrassônico. Então, aí são os descritores que a gente pode utilizar quem está trabalhando com recomposição de aprendizagem. Vocês têm alguém de matemática trabalhando recomposição aí? Não? Tudo tranquilo com vocês? Não quiseram recomposição? Então, continuamos. Então, você já utilizou o sensor ultrassônico associado a outros componentes de aprendizagem? Como você utilizaria esse sensor de forma interdisciplinar? Então, para quem deu aula ano passado, já trabalhou com sensor ultrassônico. Fora as aulas lá da Robótica Paraná, trabalhou já com sensor ultrassônico, no Agrinho, por exemplo, ou em outros projetos? Fizeram alguma coisa, pessoal? Não? Eu ainda não. Não. Imaginam algum projeto para a gente utilizar? Eu já usei, mas não em aula assim, específico. Em informações, tal. Eu já usei como treina, já usei para outras coisas. Joia. O Mike falou que já utilizou na graduação, não. Graduação não, nos TCC, né? Especialização. Eu pensei, né, alguns projetos. Um deles seria, por exemplo, numa porta de uma loja, ao invés de ter lá um PIR ou um outro sensor, a gente colocar o sensor ultrassônico numa altura legal, e daí os cachorros podem passar embaixo, que não vai disparar para cachorro, só vai disparar para o humano, né? Então você faz lá, se a porta tem 1 metro, se a distância for menor que 1 metro, você põe um pouquinho mais alto e dispara para pessoas e não dispara para um cachorrinho aí de 50, 40 centímetros. Então dá para pensar nisso. Foi uma das ideias que eu tive. Pensaram alguma coisa enquanto eu estava falando? Não? Então vamos continuar. Então vamos para o nosso Em Ação. Compartilhar com vocês primeiro o Sketchfab da montagem do kit de 2021. Então está no chat aí o Sketchfab. Se quiserem salvar, eu vou mostrar aqui para vocês. Então. Demora um pouquinho. Então, falar um pouquinho desse projeto, né? Então, nós temos o sensor ultrassônico na frente aqui, né? Eu gosto de colocar a frente para o outro lado, não para esse lado. Eu acho que fica melhor o tracionamento das rodas, ele vai numa direção mais certa.
Como é que vocês montam a frente? Para esse lado ou para o outro? Outro lado. Para o outro. Eu uso o outro. Isso, é bem melhor, porque esse aqui ele é Fica como babão, né? aqui aquela a roda boba, então ela fica vai para cá e para lá toda torta. Aham. Eu uso o outro também. Sim, E no kit de 2021 vem essa ponte HL293, que é uma shield. Então, toda a shield a gente encaixa em cima do Arduino, como é o joystick, tá? E ao encaixar em cima do Arduino, sobra muito poucas portas para trabalhar. Sobram 2, para ser exato. Então, se a gente vai fazer o infravermelho por 2 IR aí, mais o sensor ultrassônico, não dá, não tem porta para todo mundo, tá? Então, usem o L298, que é o do kit de 2023, porque ele é uma placa, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? O módulo, e aí sobra mais portas para a gente trabalhar. Essa L293, a gente consegue trabalhar com até 4 motores. Então, se o chassi for 4WD, com 4 rodas tracionantes, a gente usa esse L293, essa ponte H. O ruim dela é que ela consome mais energia do que a L298, que só trabalha com 2 motores. Então, se a gente colocar os 4 motores aí, a gente tem que pôr aí uns 12 volts para ela começar a trabalhar. Então, essa é a dificuldade dela. No resto, montagem é tranquila, né? Uma shield, cabe em cima, certinho, e aí só tem os pinos para sair, para ir para o ultrassônico. Então, bem tranquilo de trabalhar. Já mexeram com elas? Alguém tem o kit de 2021 aí? Não, só o kit de 2023. Então, eu tenho o kit 2023, mas eu prefiro a Shield. Prefere a Shield? Mais fácil, eu acho ela mais fácil de montar e de programar que a ponte H, mas assim, é questão de preferência, né? Eu gosto mais da L298, mas é questão de gosto, né? Ok, pessoal? Então a gente vai ver o código em cima dessa montagem aqui por primeiro. Então vamos ver o kit de 2021. A programação desse kit. Então, notem aí, nesse carrinho que tem aí, nesse robozinho, tem 4 rodas. Então, não daria para usar apenas um L298, né, que é o módulo. Para tracionar as 4 rodas, tem que ser a ponte H. Bem tranquilinho de fazer. Então, vamos começar o código. Ela usa a L293, que é a ponte H, Shield ponte H, usa a biblioteca AF motor, né? Pode usar outras, mas ela no código usa essa AF motor H, e a biblioteca do ultrassom, que é a Ultrasonic também. Então, neste kit de 2021, a gente usa 2 bibliotecas, a AF motor e o Ultrasonic. Na sequência, nós temos aí int pino trig e int pino eco, que a gente está criando 2 variáveis do tipo inteiro para guardar o número das portas. E na sequência, embaixo, a gente tem o int potência igual a 200, aonde a gente cria essa variável chamada potência e inicializamos ela com o valor de 200. Lembrando, a potência pode ir até de 0 a 255 na Shield. Então, a gente pode trabalhar de 0 até 255. Na sequência, criamos 2
objetos de controle, um para cada motor, né? Nós temos 2 motores funcionando, e quando foi montado lá, eles foram ligados o motor 2 e o motor 3. Então, tem o motor 1, 2, 3 e 4. Na montagem que foi feita lá do estado do Paraná, eles optaram pelo motor 2 e pelo motor 3. Poderia ser 1 e 2? Poderia. Poderia ser 3 e 4? Poderia. 1 e 4? Poderia. Não teria problema nenhum. Eu só tenho que avisar aqui qual é o motor que a gente vai trabalhar. Na sequência, a gente tem a criação do objeto de controle do sensor, né? Então, ultrasonic, o nome que a gente está dando ao sensor e os 2 pinos que a gente tem que informar, o pino trig e o pino eco. Então, o pino trig está na porta 10, pino eco na porta 9. E, por último, ali tem a criação de uma variável, int distância, sem que a gente guarde, nesse momento, nenhum valor nela. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilos? Aí a gente vai para o void setup e vamos usar a função run dessa biblioteca. Então, motor esquerda, né, o objeto de controle que a gente deu o nome de motor esquerda, ponto .run, uma função, e o release. Então, o parâmetro release faz com que pare o motor. Então, a gente vai ver essa função run com 3 parâmetros. Esse primeiro parâmetro é o release, onde para os motores. Depois, espera 3.000 milissegundos, 3 segundos, para baixar o carrinho no chão. E nós temos, e vai depois para o void loop. Mas antes de ir para o void loop, a gente tem esse void sempre aí, sempre frente, desculpem, o que recebe como parâmetro a potência. Então, se eu quero andar para frente, eu pego os motores, defino a velocidade que eu quero, né, com a função setSpeed, e se eu quero ir para frente, o parâmetro a ser utilizado na função run é o forward. Tá? Então, forward, giro o motor para frente. Release para o motor. Tranquilos, pessoal? Alguma dúvida? E se eu quiser pôr o motor para trás, não é forward, é backward. Então, essa função run tem esses 3 parâmetros: release, forward e backward. Release para, forward para frente, backward para trás. Então, ali em cima nós temos o setSpeed, né, para mudar a velocidade, e neste caso aqui a gente está multiplicando por 0,6, utilizando 60% da potência normal que nós definimos lá em cima. Então, diminuímos a velocidade, paramos o motor, esperamos meio segundo, colocamos o motor da esquerda para frente e o da direita para trás. Esperamos 1 segundo, paramos os 2 motores, esperamos meio segundo, e aí vai para a função frente. Se encontrar obstáculo, ele vem, entra aqui na manobra, faz toda essa manobra. Se não acha, ele vai andando frente, 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 frente. Achou obstáculo, chama essa função manobra, e assim ele vai desviando dos obstáculos. Certinho? No void loop, a gente faz a leitura, né, com o sensor read, e verificamos se essa distância é menor ou igual a 40, chama a função manobra. Se não é, né, maior que isso, né, 41, 45, 100 centímetros, vai ficar o carrinho andando até achar um obstáculo que tenha uma distância inferior a 40. E aí, nesse código, a gente pode brincar aí. Por exemplo, diminuir de 30 para 20, fazer uma freada mais rápido, né? Aqui na função que faz a manobra,
fazer com que ele gire mais rápido, não demore tanto. Então, tem bastante coisas que a gente pode brincar, dependendo da energização que a gente tiver no nosso projeto. Se tiver bastante de energia, ele vai andar muito rápido. Se está com as pilhas, as baterias bem descarregadinhas, aí ela vai devagarzinho. Então, a gente ajusta isso aqui nesse código. Tranquilos, pessoal? Beleza? Então, esse aqui é o código do kit de 2021. Vocês olharem a imagem do carrinho andando aí, ele reconhece, para, gira, reconhece de novo, gira. Então, ele faz essas manobras. Vai um pouquinho para trás e assim vai. E a gente pode programar também para mudar, né? Em vez de girar para um lado, quero que gire para o outro, ou quero que gire aleatório, né? A gente coloca um handle, como a gente vai ver lá no próximo, do kit de 2023. Fala aí. Perguntar para o professor, para alguém, esse sensor ali, ele deu problema aí para alguém mais? Eu tive que trocar Sensor um, dois, três. O sensor ali. ultrassônico? Isso. Para mim, nunca deu. Um dos sensores que eu nunca tive problema até hoje. Para alguém deu problema, pessoal? Para mim, foi um dos mais confiáveis que tem, que nunca tive problema com ele. Engraçado Esse que sensor é bom. pode falar. Fala, Daniel. Não, esse sensor ele é muito bom, muito confiável, dificilmente dá problema. Você verificou se não tem um pouquinho de ferrugem nos pinos? Sim, inclusive porque aqui é muito úmido, né? Eu até peguei uma lixinha de unha ali, dei uma lixadinha porque quando eu testei, eu fiz ali a trena, né? Funcionou beleza. Depois fui usar ele pro carrinho, não deu certo. Então foi a questão de montagem. Porque nós fizemos bem quase no final do ano, né? Então deixamos em meia viagem, não funcionou ali, não trabalhamos mais, porque daí tinha outras atividades, coisa e tal. Mas esse ano eu quero ver se eu faço ele funcionar. Ayrton, usa bombril para limpar aqueles pinos, é muito melhor do que a lixa. Melhor que lixa? Eu pensei em usar bombril, mas fiquei com medo de ficar os fiapinhos. Não. É melhor. É melhor? Então, beleza. Obrigado. Mais alguém? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos para o kit de 2023. Vou passar o Sketchfab dele para vocês também. Então, aí no chat está o Sketchfab desse kit de 2023. Vou carregá-lo aqui. Ok? Então vamos dar uma olhadinha nessa montagem. Mesmo jeito, o ultrassônico aqui. Esse, para mim, está no lugar certo, né? Está na frente. Então eu uso dessa maneira aqui, o ultrassônico na frente, não do lado da roda louca. Nós temos duas baterias e em vermelho ali o L298. O L298 tem as conexões para 2 motores, entrada de energia e os pinos de conexão. Os pinos em 1, em 2, em 3 e em 4. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, verificar se na programação lá da nossa, os pinos, as portas aqui, se conferem. Eu já vi material que estava trocado. Como o IN do 1, IN 2, IN 3 e o IN 4
usam portas PWM, então eles geralmente usam 5 e 6, 9 e 10. Então já vi, por exemplo, o IN1 na 5, o IN2 na 6, o IN3 na 9 e o IN10 e o IN4 na 10. E lá na programação estava o contrário. O IN1 estava na 10, o IN2 estava na 9, o IN3 na 6 e o IN4 na 5. E aí você manda para um lado, ele vai para o outro, porque não está certinho, ok? Então, aconselho a dar uma olhadinha quando pegarem a aula lá, se está batendo os IN1s aqui da IN1, IN2, as porta-INs do L298, ponte HL298, com as portas do Arduino, está batendo o físico com o da programação. Ok? Tomar cuidado, se você fizer uma alimentação externa com muito forte, mais que 12 volts, e estiver ligado o USB no computador, corre o risco de queimar o USB. Então, para evitar desses transtornos, indico colocar em chavinhas, que nem essa daqui, ó. Liga e desliga, né? Para não usar a USB junto com a entrada de energia externa ali. Tá? O risco é muito grande de queimar a USB do computador que você está mexendo. Então, desliga, transfere o código, tira o USB e aí liga de novo para ver o que deu. Beleza, pessoal? Então, fica a dica aí para vocês não queimar as portas USB de vocês. Eu costumo utilizar nos carrinhos essas pilhas 18650, acho que todo mundo já conhece, né? Não é novidade para ninguém. São pilhas que a gente compra, não são caras, mas elas dão 3,7, 3,5 volts. Alguns falam que vai chegar tem pilha dessas a 4 e pouco. Daí não são essas pilhas, são as pilhas, desculpem, as baterias que vêm nos notebooks. Então, quando a gente compra o notebook, vem a bateria lá e dentro dele vem essas pilhas. Aqui, ó. Ela não é essas pilhas, essas baterias que têm um rendimento muito melhor do que as 18650, apesar de terem o mesmo tamanho, o mesmo tudo, só que a qualidade delas é bem maior. Então, se for usar essas de notebook, 2 dá, não precisa ser 3, que nem eu estou usando no carrinho ali. Joinha? Então, essas baterias, quem tem acesso aí a uma loja de informática ou uma sucata de informática, muitas vezes a bateria estraga, a pessoa troca, mas estraga lá um resistor ou algum componente da bateria que está ali para regular. Esse mesmo que está aqui era um computador da minha filha e queimou, não funciona. Eu peguei, abri, as 4 estão funcionando. Então, foi outra coisa ali dentro da bateria que queimou e não as baterias em si. Então, quem tiver acesso aí à loja de informática, vai lá, pede, quando chegar a bateria aí, que você não vai jogar fora, guarda aí para mim. Ou vai nas sucatas, né? Nas cidades tem as sucatas de informática hoje, dá uma conversada lá com quem cuida, vai separando as baterias para mim dos notebooks que chegar, e depois é só quebrar e tirar essas 18650. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilos? Vocês estão quietinhos hoje, hein? Vamos voltar para nosso kit de 2023. Então, vamos começar falando que essa montagem, usando o kit de 2023, só usa a biblioteca Ultrasonic. A ponte HL298 não necessita de
de biblioteca. Ok? Então, a gente só vai usar uma biblioteca neste projeto. Aí, o define, né? Aqui não criar o variável, criar o define é bem melhor. Pino trig na 11 e o pino eco na 12. Por que que fizeram isso, 11 e 12? Porque vai usar a porta 9 e 10 para usar com a ponte L298. Porque tem o de IN1 até o IN4, tem que ser porta PWM, e aí, no projeto de 2021, foi usada a porta 9 e 10. Aqui a 9 e 10 a gente vai usar para os motores, para os INs. E foi passado o trig e o eco para a porta 11 e para a porta 12. Na sequência, foi feito a criação de uma variável do tipo inteira, de nome potência, e armazenado nela o valor 200. Lembrando, a potência pode variar de 0, né, que é o desligado, até a potência máxima, que seria 255. E aí, na sequência, nós temos os define, né? O IN1 na porta 10, o IN2 na porta 9, o IN3 na porta 6, o IN4 na porta 5. É aqui que eu falo para vocês conferir essas portas com o físico para ver se está batendo. Então, eu já vi, está lá dessa maneira, né, com essa ligação, mas aqui no código estaria 5, 6, 9 e 10. E aí não bate, tá? Então, dá uma olhadinha antes de pôr para rodar, para não sofrer. Beleza até aqui? Aí, criado um objeto de controle do sensor ultrassônico, que a gente vai dar o nome de sensor, passamos como parâmetros o pino trigo e o pino eco. E a última linhazinha lá vai criar uma variável de nome distância do tipo inteiro, sem valor nenhum por enquanto. Vamos ver a função criada por nós de nome frente, que recebe dois parâmetros, o VLA e VLB, que são a velocidade do motor A e do motor B. E notem aqui que a gente usa a função que a gente já conhece, que é análogo write. Então, o análogo write numa porta PWM pode variar de 0 a 255. Então, como é que a gente põe o motor para frente? O motor A, eu ponho energia no IN1 e tiro sem energia no IN2. Então, 0 no IN2. Com isso, o motor gira para frente. Se for o motor B, aí é o IN3 com energia e o IN4 sem energia. Põe o motor para frente. Tá? Então, é bem simples da gente trabalhar. O IN1 com energia, IN2 sem energia, motor A para frente. IN3 com energia, IN4 sem energia, motor B para frente. Ok? E aí, na sequência, a gente vai ver para trás. Então, criamos uma função ré, void ré, também com dois parâmetros, VA e VB. Agora, se eu quero mover o motor A para trás, eu tiro energia do IN1 e coloco energia em IN2. Se eu quero mexer da ré no motor B, eu tiro energia do IN3 e coloco energia no IN4. Então, são três opções possíveis, né, para cada motor. IN1 com energia, IN2 sem, motor para frente. IN1 sem energia, IN2 com energia, motor para trás. E os dois zero, motor parado. Então, são essas três opções que a gente usa, tanto para o motor A como para o motor B. O motor A trabalha com o IN1 e IN2, e o motor B com o IN3 e IN4. Ok, pessoal? Tudo bem? Joia? Então, é bem facinho da gente trabalhar com esse L298, né? Só trabalhar com os INs, tranquilo. Vamos ver agora o giro horário, do mesmo jeito, uma função criada por nós, dois parâmetros de entrada, VLA e VLB.
análogo right em 1 com energia, em 2 sem. E o motor B, o contrário. Em 3, 0, em 4 com energia. Então, o motor A vai virar para frente, o motor B para trás. Então, ele vai dar o peãozinho de giro no sentido no giro horário. Motor A para frente, motor B para trás. Então, o motor A, neste caso aqui, é o motor da esquerda. Tranquilos, pessoal? Agora, o anti-horário é o contrário. Motor A girando para trás, motor B girando para frente. Neste caso, ele vai girar no sentido anti-horário. Ok? Então, a gente trabalha aí com em 1 e em 2 para o motor A, o em 3 e o em 4 para o motor B, e com isso a gente consegue pôr para frente um, para trás o outro, parar os dois, e as opções possíveis, além de regular a intensidade que cada motor vai girar, porque a gente está usando uma porta, as portas PWM, que a gente consegue mandar níveis intermediários de energia. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Comentários? Não? Fala, Ayrton. Só uma dúvida ali na chavinha de energia que o professor falou lá para antes de carregar o código. A questão, dá para carregar o código sem colocar ali a fonte de energia da pilha antes, né? Sim, você vai alimentar pelo USB ou Arduino. Daí você alimenta o USB, carrega o código, depois eu tiro o USB Tira e o coloco a USB, pilha. coloca a pilha. Daí não tem o risco de queimar, De queimar a porta USB. Tá. Era só Tá? isso. Tá bom, obrigado. Se for pouca energia na USB, no P4 ali, se você estiver trabalhando, por exemplo, com 6 volts, 7 volts, não vai dar muito problema. Agora, se tiver com 12, esses motorzinhos aí, tem uns deles que vão até 20 volts, tá? Então, você comprar uns motorzinhos parrudo e meter 20 volts, ele vai tocar 20 volts, só que vai queimar teu USB. Não, é os motorzinhos, o servomotor que a gente tem ali, né? É o motorzinho que a gente tem ali lá no chassis, né? Eu não sei aquele lá quanto vai, nunca testei para colocar para queimar, né? Não sei até onde eles então vão. é só essa minha dúvida, porque pode ser que eu tenha feito isso de errado, né? Mas eu só conectava por último, daí eu. Uhum. E tem que ficar em cima dos alunos, né? Para evitar ficar tirando e colocando, ó, o P4, eu pus a chavezinha por fora, que daí eu só ligo e desligo a chave. Uma chavinha. Não precisa ficar conectando. Aonde eu conecto essa chavinha? Não, você faz um conector P4, os fios, passa pela chave e vai para a bateria. Você não vai tirar os fios positivo e negativo da bateria e ligar no P4? Uhum. Num dos terminais, você coloca uma chavinha tic-tac. Ok. Tá? É bem facinho. Tranquilo, obrigado. Então, vamos continuar. Temos o nosso pare, né? Em 1, em 2, 0. Em 3, em 4, 0. Então, os 2 0, tudo para os motores. Temos a função manobre, que vai, se o random de 1,3 ali está falando o número randômico escolhido entre 1 e 3 é igual a 1, faz o que está no primeiro if ali. Se isso não for verdade, faz o do else. Então, ali eles fizeram um if para fazer manobras diferentes. Então, se for igual a 1, dá ré, espera, vira no giro anti-horário. Se não for igual a 1, gira no horário, dá ré e espera. Então, são as duas manobras diferentes que eles fizeram. E aí dá para você
inventar o que você quiser, né? Vira para um lado, dá ré, vira para o outro, dá um peão. Aí você define que manobra que você quer fazer. Então, a gente brincando aqui na manobra, né, na potência, e no delay, dá para a gente escolher a manobra conforme a situação do nosso protótipo, né? Se está com muita energia, eu diminuo a potência, né? Ao invés de multiplicar por 0,8, multiplico por 0,6, por exemplo, para ele demorar um pouco mais nas manobras. Se está com pilha muito descarregada, com pouca energia, eu aumento ali, ao invés de multiplicar por 0,8, eu multiplico por 1, que aí pega toda a energia total que está vindo lá da definida na variável. Se está muito demorado, né? Demorado não, né? Está muito longo o recuo, né? Eu vou na ré ali e tiro aquele delay de 1000. Eu deixo menos, dá uma ré menor. Então, conforme a situação do nosso carrinho, são os ajustes que dá para a gente fazer. Então, o Random AX 1,3 sorteia um número aleatoriamente entre 1 ou 2. E aí, se é 1, faz o que está em cima, se é 2, faz o que está embaixo. Tranquilos? Beleza, pessoal? A função setup, bem tranquila. Para tudo, né? E o delay de 3.000 segundos para dar tempo de colocar o carrinho no chão. No loop, nós temos ali distância, recebe o sensor read, né? A leitura que está vindo lá do sensor ultrassônico, lembrando a distância em centímetros, espera 10 milissegundos para não encavalar a leitura e faz a comparação. Se a distância é menor ou igual a 40, manobra. Se não, siga em frente. Então, na prática, o que acontece? Vai ficar lendo, o carrinho está andando para frente, vai ficar lendo, se enquanto não achar um obstáculo com distância inferior a 40 centímetros, vai indo na direção para frente. Encontrou, ele faz a manobra, sai da manobra, volta aqui, vai para frente até achar outro obstáculo, faz a manobra e assim vai. Ok? Então, o código sai simples, não tem muita coisa diferente. A gente pode, por exemplo, diminuir de 40 para 30 ali, 25, para fazer o obstáculo chegar mais perto. Então, depende da velocidade que está o carrinho, para dar tempo de parar ou não. Então, são coisas que a gente pode mexer nesse código conforme está a energia do nosso carrinho e a nossa vontade. Então, esses aí são os códigos do kit de 2021 e do kit de 2023. É bem simples da gente fazer, não tem muita coisa diferente. Vou passar um código agora do Tinkercad, um link do Tinkercad para vocês, que não foi eu que fiz, eu achei esse fim de semana, não deu tempo nem de eu trabalhar para ver se fazia modificação, mas é trabalhar com 2 motores, com uma ponte, com um chip, com uma ponte H. Então, estou disponibilizando aqui para vocês e vou mostrar esse que eu achei. Se vocês acharem algo diferente, por exemplo, outro projeto que dê para fazer com os alunos, passe para mim, para nós, porque eu não achei nada diferente, eu achei só esse. Opa, não é isso, desculpa, pessoal, não é esse link, não. Copiei link errado. Ah, tá certo. Vamos ver. É esse link aqui. Pessoal, eu vou dar uma saidinha, já volto.
Um minutinho, estou de volta. Enquanto carrega o Tinkercad aí. Então, vamos dar uma olhada nesse projeto. Ele usou, né, esse Aldeir Moreira, esse chip L293D, ou 2930, não dá para eu definir direito. E dá para funcionar 2 motores. Se dá para funcionar 2 motores, a gente consegue fazer o sensor, colocar aqui o sensor ultrassônico e fazer as manobras para frente, para trás. Não tive tempo de fazer isso ainda. Vamos dar uma olhadinha no código. O código dele é bem interessante. Eu uso os pin modes, né? 3, 4, 5 e 6, que são ligados, né, na IN3 e na IN4. E aqui, que é interessante, os 2 motores, né? O motor A e o motor B, que são controlados pela função digital write. Então, manda toda a energia ou tira a energia. Então, não testei aqui ainda se daria para utilizar, por exemplo, o analog write. Se desse para usar analog write, a gente poderia usar o mesmo código que tem lá na Robótica Paraná. Então, não testei para ver se dá. Depois eu vou testar e dou um alô para vocês. E aí a gente colocaria aqui o sensor ultrassônico e faria com o código lá. Não vai dar para ver os pneus girando, né, as rodas girando, mas dá para a gente verificar que está mudando, girando para um lado. Então, eu vou iniciar a simulação. Ó. Notem que os motores vão aparecer, ó, 143, 0 RPM, menos 143, 0 RPM. Então, para frente, para trás e 0. Então, a numeração que fica mudando ali no motorzinho é positivo se está indo para frente, negativo se está indo para trás e 0 se está com o motor parado. Então, bem simplesinho também, não é coisa do outro mundo, só que tem que conhecer esse chip aqui que eu não conhecia. Tá? Eu nunca me lidei com ele. Então, talvez pegar um material sobre ele a gente consegue trabalhar. Ok? E daí dá para a gente trabalhar com os alunos, né? A ideia minha é essa. Mas vamos ver. Pode sobrar um tempinho, eu mexo para ver se está funcionando, se funciona com a função analog write e se aceita trocar as portas, né? Se aceitar trocar as portas também, aí fica mais fácil. E se acharem alguma coisa na internet aí, por favor, manda para a gente ver se dá para simular aqui no Tinkercad ou no OQI o carrinho ultrassônico. Beleza, pessoal? Tranquilos? Dúvida até aqui?
Não? Então, aula relativamente fácil da gente trabalhar com os alunos. A L298 tem dois motores, né? Então, a gente tem que fazer as saídas para o motor A e para o motor B. O que eu geralmente faço? Eu ligo primeiro só os motores, sem ligar ultrassom, sem ligar nada. Ligo a L298 para regular se aquele motor está girando para frente ou para trás certinho. Eu faço essa regulagem lá no código, põe só o IN1, o IN2, o IN2, o IN1 com energia, o IN2 zero, IN3 com energia, IN4 zero. E só esse código. E, lógico, nem a biblioteca ultrassônica não precisa. E aí eu vejo se está girando certinho os motores para o lado que eu quero. Se não tiver, eu troco aqui na porta, ó, na porta que vai para as rodinhas, eu inverto esses pinos, esses jumpers, sem mexer em código, sem mexer em nada. Então, deixo os dois certinho para frente, para depois montar o código. Fazendo desse jeito, não tem erro nenhum, tá, pessoal? Porque depois, quando está codificado já, aí será que é o erro do código? Será que é o erro da montagem? Então, testa a montagem antes de ir para o código. Ok? E aí o resto não tem problema nenhum, funciona legalzinho. Então, não pode inverter as IN, né? As INs não podem ser revertidas. Beleza? Então, vamos agora para aquela finzinho da aula, da reunião passada, que não deu para a gente mexer com o IA. Não sei se vocês já mexeram ou não. Abram uma guia aí do navegador de vocês e pesquisem por Gemini 2.0. Gemini 2.0, nós vamos usar essa IA. Só clicar aqui no assistente de IA, abre a tela para a gente pedir as coisas para o Gemini. Professor, Oi? eu tenho usado o Grok, é muito bom, viu? Grok? Isso. É Eu nunca usei. a De quem inteligência que é? artificial do Elon Musk. Ah, então não vou Mas usar, não. Não gosto daquele cara. mas é muito boa, cara. Eu não gosto dele também, não, mas a IA dele, para programação, assim, para robótica, ela é Bem muito legal. boa. Vou experimentar, nunca experimentei. Eu uso, geralmente, uso pouco, o Gemini e o Chat GPT. E dei uma mexidinha com aquele lá, o DeepSeek da China. Mas só rodei uma vez lá e não rodei mais. Não tem tempo, né? A hora que tiver aposentado, aí nós vamos mexer mais com essas coisas. O DeepSeek eu não mexi para programação, mas, assim, entre o Chat GPT, o Gemini e o Grok, eu achei a Grok muito melhor. Para programação, né, que é a que eu trabalho eventualmente lá no núcleo, ela, inclusive, quando você pede o programa, ele tem um botão lá que você clica para executar o programa, e aí ele gera o site para você do lado ali. Que legal! Bem legal. Vou experimentar. Grok. Como é que é o Grok? Grok. Grok. Isso, Grok. Grok, o Grok. O Grok do Elon Musk. O Elon Musk é bom, gente. Para, vocês estão com frescurinha com ele, tá louco? Xarope de primeira. É Grok com K. Vamos lá então, pessoal. Então, para quem nunca utilizou, né? Para quem utilizou, não tem graça nenhuma, a gente vai pedir para passar uns componentes aqui, pedindo para o Gemini criar alguma coisa para nós. Então, eu vou escrever aqui, depois eu ponho no chat o que eu escrevi.
digitando bem errado. Cria um projeto para Arduino que utiliza o sensor. Eu já vou passar aí, daí vocês dão um copia e cola. 30. Vamos ver o que ele vai dar aqui. Então, esse é o que eu pedi para ele. Bem simples, tá? Vou colocar no chat aqui para vocês. Então, crie um projeto que eu estou pedindo para ele, né? Crie um projeto para Arduino que utilize o sensor ultrassônico, buzzer, LED e servomotor. E aí ele respondeu, claro, vamos criar um projeto Arduino, papapá. Esse projeto pode ser adaptado para diversas aplicações, como um sistema de alarme de proximidade, um robô que divide obstáculo, ou um medidor de distância com feedback visual sonoro. Então, ele lista os materiais, o esquema de ligação não é desenhado, né, mas tem tudo certinho, cada componente em cada porta, textualmente, e o código do projeto. E aí, no fim, ele explica o que cada coisa faz, as funções criadas por nós. Então, facilmente, a gente criou esse projeto através de uma perguntinha bestinha, tá? Claro que eu posso ir incrementando, pedindo mais coisa. Por exemplo, deixa eu pôr aqui. Rodou no de vocês? Deu certo? Então, por exemplo, eu vou continuar pedindo aqui. Acrescente 2 sensores IR. Vamos ver o que ele fala. Então, vamos adicionar 2 sensores IR ao projeto. IR são ótimos para detectar a presença de objetos em uma faixa curta e podemos usá-los para complementar o sensor ultrassônico, especialmente em cenários onde a precisão em distâncias menores é crucial. Aí ele acrescenta aqui os 2 sensores, né? O esquema de ligação e o código utilizando. Então, dá para a gente ir pedindo que, conforme tem lá os componentes do kit de robótica, você vai vendo lá, ó, põe tal coisa, vamos ver o que ele faz. Ó, põe tal outra aí, põe essa outra coisa aí. Ver o que ele sugere de projetos. Então, podemos ali pedir o que quiser, ou pedir algo específico, né? Eu quero um projeto que faça isso. E não pedimos componentes. Aí ele vai elencar os componentes e vai fazer o projeto, codificação e as ligações. Joia, né, pessoal? Não sei se todos já tinham usado, mas é uma maneira da gente aprender e trabalhar com projetos diferentes. Então, dá para a gente passar para os alunos também. Eu, o ano passado, não trabalhei com IA, mas eu pedi para eles fazerem, turma do terceiro ano, lá no fim, um projeto que utilizasse os componentes que nós vimos no segundo trimestre. Então, tinha lá 6, 7 componentes que a gente viu. Eu falei, agora vocês juntam 3 deles aí e façam um projeto. Então, esse ano eu vou propor a mesma coisa, só que agora vocês vão usar o IA para fazer o projeto para vocês. Aí vocês só vão montar.
Então, é um jeito de trabalhar também coisas diferentes, além das aulas que estão na aula Paraná. Ok? Beleza, pessoal? Então, gostaria que vocês agora fizessem aí um pedido de vocês, né, com alguns componentes e ver se deu certo. Se acharem legal, compartilhe aqui conosco o que você pediu e o que veio de retorno. A gente tem ainda 23 minutos, né? Então temos tempo suficiente para dar uma brincadinha. Para começar. Professor, olha, eu fiz a mesma pergunta ali, eu só copiei, colei e mandei lá no Grok. Quer dar uma olhada, ver como é que ficou? Pode. Deixa eu interromper aqui, daí você mostra aí para nós. Compartilha. Mostra aí já pronto, já parei. Ó, então, eu joguei a mesma pergunta, ó, do jeito que o professor fez, né? Eu joguei ali, copiei e colei. Aí ele fala, ó, vou criar um projeto, tal. Aí ele descreve o projeto, ele lista os componentes também, né? Igual do professor fez. E aí ele mostra as conexões, ó, inclusive. Ele lista as conexões, e aí ele joga o programa, ó, prontinho, o código pronto. Ele lista o código, aí diz como funciona o projeto, ele fala da montagem, e aí ele até cita algumas personalizações. Ó. Aí, nesse caso, eu pedi para ele assim, ó, você consegue simular a montagem? Porque programa de linguagem de código, ele consegue fazer a simulação. Fazer HTML, você está falando? Isso, HTML, Python, Java, ele faz a simulação. Mas aqui ele diz que ele não consegue fazer e executar o código, né? Mas aí ele faz um diagrama, ó. Ele monta um diagrama da montagem. Legal. Faz um diagrama, eu falei assim, nem uma simulação gráfica, né? Às vezes ele não entendeu, ó, o tipo de simulação. Aí ele fala, ó, acesse o Tinkercad, né? Use o Tinkercad e tal. Aí ele mostra, né, detalhadamente as conexões, ó, cada das conexões que você fez. Cada uma delas, ó, detalhadamente. E aí ele dá outro diagrama básico de montagem. Bem legal, cara. Bem legal mesmo. Bem joinha. Obrigado. Daí, pessoal, o que vocês pediram? O que veio aí para vocês? A gente tem vários componentes no kit, né? Vamos lembrando o que a gente tem lá? Sensor de temperatura e umidade, temos o sensor de chuva, sensor de umidade do solo, sensor de som, sensor IR, né? O IR que a gente já mencionou hoje, o ultrassom, os buttons. Então, são bastante coisas que a gente pode pôr aí pedindo que ele monte alguma coisa para nós. Né?
Oi, Ayrton. Eu pedi para ele fazer um do braço robótico, né, que foi a minha pedra no sapato ano passado, mas o meu braço robótico ano passado ele estava com mal de Parkinson, ele só tremia. Eu fiz ele funcionar as garrinhas, né, ele funcionava, abria, fechava a garrinha, girava para um lado, girava para o outro, mas assim, meio trêmulo, daí eu queria ver se é o problema de energia. Só que o que eu joguei aqui, ele não aparece, a ideia é ruim por causa da estrutura, né? A estrutura é diferente, provavelmente a estrutura é diferente aqui da Usa outra montagem. biblioteca, alguma coisa, né? Então ele não ajuda muito assim na questão. Mas o meu braço robótico, quando foi a questão de energia, porque a parte da programação ainda eu me viro bem, sabe, professor? Eu consigo ali achar os problemas. O meu maior problema é a parte elétrica. A parte elétrica eu não entendo muita O, coisa, eu bra- sofro muito com a parte elétrica, que eu tenho que recorrer à ajuda sempre. o braço Né? robótico, o segredo dele é regular os motores antes de montar. Quando montar, não apertar muito. Não apertar Deixar muito. ele Ah, sim, eu deixava bem frouxo. um pouco folgadinho. E a cada motor que monta, testa, tá? Vai testando, não deixar para testar tudo no final. E fazer uma calibragem fina com o movimento, né? E as paradas que ele tem, porque ele dá o Parkinson nele é de ele ir parar, ir parar, ir parar, né? Então, se ele faz esse movimento vai e para, ele dá a tremida. Uhum. E é chatinho mesmo, né? Aqueles papelão são muito, muito ruins. Até no outro grupo, né, que eu fiz outro formadores, o pessoal também, foram poucos que conseguiram, ele tiveram uma dificuldade até no braço robótico. Mas ali, né, essas dicas ali, a gente passava tudo, né? E até eu fiz um outro modelo de delay, né, para que não fizesse o, o treme-treme. Eu montei, eu acho que eu até brinquei, parecia uma garagem de prefeitura, tinha uns 5 braços robóticos, mas nenhum funcionava direito. A garagem de prefeitura que tem um monte de Tudo equipamento, parado lá. nem tudo funciona. Tava assim a minha garagem lá de braço robótico. Mas esse ano eu quero ver que eu trabalho com mais tempo aí, né? Que eu comecei ano passado mas realmente o meu problema está na parte da parte elétrica mesmo. Eu me bato muito com a parte elétrica. Nós vamos ver, se não me engano, lá na jornada 3, o braço robótico. Ótimo. Já veio. Então, só para título de curiosidade, deixa eu mostrar um aqui para vocês que eu pedi. E a gente já vai para. Então, pedi aqui para o Gemini um projeto, né? Cria um projeto aerador, né? Eu até escrevi errado ali, aerador, de aquário. Nossa, estou bem, hein? Com o Arduino. Vou até mudar logo para vocês não ficarem vendo. Projeto de aerador de aquário com Arduino. Esse projeto visa criar um aerador automatizado utilizando o Arduino com a capacidade de controlar a aeração da água com base em parâmetros como o nível de oxigênio, OD, né? E um temporizador programável. E vem aqui materiais, Arduino Uno, sensor de oxigênio dissolvido, opcional, relé, bomba de ar para aquário, fonte, fios, protoboard, né? Módulo RTC para programação e display LCD para exibir a informação. É o sensor OD, né, que é o que vai ver a aeração, é opcional, bomba de ar, aí ele faz o código para nós. Nossa, 3 bibliotecas, o Wire, a RTC, a Liquid Crystal para o display, e monta o código do aerador para nós. A gente pode, ao invés de usar
essa OD, né, o sensor OD, a gente põe para fazer de tantos em tantos minutos, trabalha tantos minutos para. Então, uma coisinha simples aí que a gente conseguiu pedir, né? Só pedir e ele já deu o código facinho. Então, tendo qualquer ideia aí, é só pedir que ele vai fazer. Pode ser que a primeira você não goste, peça para ele mudar, né? Ó, faz, troque, coloque outro componente, ele vai. Ó, troca a biblioteca, ele vai. Então, devagarzinho, você vai ajustando o código para fazer o projeto que você quer. Então, a IA hoje está aí para nos ajudar, para nos facilitar. É claro que quanto mais conhecimento você tem, novas ligações você vai fazer, novos pedidos diferentes você vai fazer para a IA, né? Eu quero tal componente agora, ligado de tal jeito, e ela vai te ajudando e construindo o conhecimento seu. Ok? Então, usem e abusem da IA, está aí, gratuita para a gente. Tranquilos? Beleza? Então, vou passar o link agora Vamos voltar lá para o nosso slides, né? Para caminhar o encerramento da nossa reunião. Então, paramos no Em Ação. Vou carregar aqui. Opa, foi muito. Então, a síntese da nossa reunião, conhecemos o robô ultrassônico. Qual dos conteúdos abordados você destaca nessa reunião? O que você gostou? Alguém pode comentar? E se você for postar algum código nas redes sociais, não esqueçam de fazer a marcação da @CE de Paraná e do hashtag Formadores em Ação. Aqui, o Saiba Mais, principalmente aqui esse link do Encontro 7, isso aí o Cleito fez para nós lá em 2022, e é sobre o robô ultrassônico, né? E é bem explicado, linha a linha, bem pormenorizado, tá? Para quem já está mexendo, talvez não seja tão interessante, mas para quem está começando, é bem legal assistir essas aulas, porque ele vai bem passo a passo, bem devagar, para a pessoa acompanhar todo o código, toda a montagem, para não ter erro mesmo. Então, para quem está começando, fica a dica aí de assistir essas aulas lá da Robótica Paraná. Referência nossa, a aula 10, né? Eu já falei, a aula 10 do robô ultrassônico. E vamos para o nosso antigamente contribua conosco, agora suas impressões. Trocar o nome. Vamos compartilhar aqui no chat. Vocês vão lá, respondam e voltem para a gente tirar a foto. Lembrando, turma EE. EE.
Ok, pessoal? Fizeram? Ok, beleza. Então, vamos lá. Não esqueçam a atividade avaliativa 1, entrega o portfólio, né? Entrega até o dia 4 de abril. E atividade avaliativa 2 até 11 de abril, o relato de implementação. Ou atividade avaliativa 1, né? Dia 4, depois que tiver tudo prontinho, tudo preenchido, vocês cliquem lá em entregar, tá, pessoal? Senão eu não consigo saber que vocês terminaram. Vamos para a nossa foto, aquele sorriso. Sorrir terça-feira, às 9 horas da noite, não é fácil não, né? Mas vamos tentar. Vamos ver como ficou. Ok. Pessoal, então uma boa semana, tudo de bom. Precisando, no grupo do WhatsApp é mais fácil de nos comunicar. Pode mandar e-mail também, mas lá no WhatsApp é mais fácil. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Boa noite, boa noite. Ô, professor, Oi. aula, aquela que não teve, foi acho que a